Olá, pequenininhos do meu coração. Quanto tempo, né? A gente sem gravar, sem aparecer aí para vocês. Mas aqui estamos mais uma vez para mais uma aula de projeto de vida. Em meio às adversidades que nós temos, nós estamos aqui, firmes e fortes, para poder gravar e levar um pouquinho mais de conhecimento para vocês, né? Que possa vir de encontro com a necessidade de vocês. Né, professora Eliane? Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Hoje é a nossa aula de projeto de vida. Eu sou a professora Eliane Urbanski, estou junto com o André Costa e o André Aguinaldo para mais uma aula de PV. Hoje a nossa aula vai falar sobre autovalorização, mobilizando os meus recursos. A virtude que nós iremos trabalhar, as virtudes, né, são resiliências, compromisso e otimismo. Sejam bem-vindos. Olá pessoal, eu sou o professor André Aguinaldo e quero desejar a vocês bom estudo e que vocês possam ter uma excelente aula hoje e tenham um bom aproveito. Assim como esse primeiro slide aí mostra, a nossa aula de hoje, né, autovalorização, mobilizando os meus recursos, nós temos que fazer assim com a vida da gente também, abrir o presente, que é a vida, abrir ela, destrinchar, conhecer os recursos que nos é disponibilizado, nós que temos os recursos, né, dos 5 sentidos, buscamos ali um autoconhecimento com essa aula, para a gente poder nos valorizar dentro desse autoconhecimento e sabermos utilizar os recursos que nós temos disponíveis, os recursos humanos disponíveis que nos façam pessoas melhores. Temos aqui agora uma fotografia que tem um quadrinho para reflexão. E diz assim: em vez de dar aos jovens a impressão de que sua tarefa é uma vigilância incessante dos valores antigos, deveríamos dizer a eles que sua tarefa é recriar continuamente esses valores em seu comportamento. Para fazer frente aos dilemas e catástrofes de seu próprio tempo, uma sociedade é recriada continuamente para o bem ou para o mal, por seus membros. Para alguns, isso vai parecer uma responsabilidade pesada demais. Para outros, porém, será um chamado à grandeza. Então, é o seguinte: o que eu posso interpretar através dessa forma de estar escrito aqui, expressar, é que muitos olharão para você, que talvez será visto como antigo, como velho aos olhos de um, e para nós é muito antigo, muito velho, seus exemplos para mim. Outros olharão para você e para nossa, e David tem mais experiência que eu, e por essa razão eu vou aproveitar. Então você vê, a grandeza está nos olhos de quem vê, assim como a beleza. A ideia de pensar em autovalorização e mobilização de recursos pessoais com jovens no âmbito de um projeto de vida pode parecer um tanto inquietante se nos juntarmos ao filósofo Joshua Knobe em suas reflexões sobre a natureza do que chamamos eu mesmo, se a pessoa que você será daqui a 30 anos, a pessoa para quem você planeja a sua vida agora, com metas de carreira, economia, etc., é invariavelmente diferente da pessoa que você é hoje. O que é que faz dessa pessoa você? O que é que a torna digna de todos os sacrifícios e considerações que você faz hoje? Você se lembra dos planos para o futuro de sua infância? Né? Do tempo da sua infância? Será que a gente lembra quais eram nossos planos? Eu mesmo sonhava em ser fazendeiro, até agora não consegui não. Mas eu lembro, brincávamos que éramos fazendeiros. Então será se o futuro, a pessoa do futuro vai ser digna, né, disso que você está planejando hoje, do seu esforço hoje? Ou vice-versa. De repente, a pessoa do futuro precisaria muito mais daquilo que você poderia ter feito no hoje. Qual é o seu posicionamento? O que você pensa a respeito disso? Né? Então, são questionamentos bem válidos já a respeito dessa circunstância aí. Nossa ajuda pode ser valiosa para os estudantes no sentido de perceber que o ser humano é inacabável, mutável e temporário. A mudança é constante na vida humana.
Quem de nós não já teve planos do ano passado que foi mudado esse ano? A gente, quando criança, faz planos para a vida da adolescência, da fase adulta, que tudo se perde no tempo, mas naquela época que sonhamos e planejamos era extremamente importante. Nós somos a somatória do que sentimos, do que pensamos, mas somos mutantes, não é verdade? Educar-se e assumir responsabilidade de fazer progredir em cada aspecto, qualidade, atributo, faculdade da própria pessoa, enquanto ser que só existe em relação e com várias dimensões de si próprio com as outras, pessoas e coletividade. Então, é isso aí que diz o slide. Nós também somos o que a gente vive e aprende no coletivo. Não é verdade? Ninguém é sozinho, ninguém é uma ilha. Nós aprendemos constantemente, por isso mesmo, somos mutantes e mutáveis, não é verdade? Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire explica o que é e como é importante a consciência do inacabamento para o educador e para o educando. Em Tornar Real o Possível, o economista Marcos Arruda diz que a primeira etapa da realização do ser humano, humanizado simultaneamente, sujeito do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento da sua comunidade, é visualizar imaginativamente os conceitos de que lhe correspondem e o projeto que deseja e concebe, nos quais o mais inteligente e coerente consigo mesmo e com a natureza em construção e evolução, ou seja, inacabado. Esses dois enfoques estão presentes no tratamento da questão da autovalorização desta aula. Imaginar e explorar possibilidades. Pai e filho, desaparecidos há 40 anos, são encontrados vivendo em floresta, 8 de agosto de 2013. Rovantar, 82 anos, fugiu com seu filho após uma explosão que matou o resto de sua família. Autoridades vietnamitas encontraram nesta quarta-feira um homem e seu filho que estavam desaparecidos há exatos 40 anos. Rovantar, 82 anos, sumiu durante a guerra do Vietnã com seu filho bebê, Hu Van Lang, hoje com 41 anos. E os dois viveram desde então em uma floresta na província de Quang Ngai. Segundo o site vietnamita To Young Tree News, eles sobreviveram comendo frutas, mandioca e milho que eles plantavam. Os dois usavam apenas tangas feitas a partir de cascas e tinham construído uma casa em uma árvore. De acordo com o site, moradores locais que visitaram a floresta alertaram as autoridades sobre a aparição de dois selvagens de gestos estranhos. A polícia, então, montou um time de busca e, após 5 horas, encontrou o pai e filho dentro de uma pequena cabana em cima de galhos de uma grande árvore. Devido ao isolamento, eles falavam apenas poucas palavras da etnia Khor, minoritária do Vietnã. Eles foram levados para um hospital local, onde recebiam tratamento médico. Após uma investigação, descobriu-se que Tan vivia uma vida normal de comunidade Traken Hammer, quando, há 40 anos, uma explosão matou sua mulher e 2 outros filhos. Ele, então, teria fugido com a criança sobrevivente, que se refugiado na mata e evitado o contato com outras pessoas. Então, olha só, para começar aqui, nós temos aqui a situação desse senhor que fez o que era possível naquele momento e que ele viu viável para poder sobreviver àquela vida, àquela explosão, aquele princípio de guerra que teve lá no Vietnã. Ou seja, são aquilo que muitas vezes os pais fazem com os filhos para poder seguir em frente, para poder dar a volta por cima, para poder tocar a vida e fazer com que sobreviva. Por exemplo, agora, nesse momento de pandemia, as pessoas querem não sei exatamente viver, mas sobreviver a essa catástrofe, a esse clima que assusta a todos nós aqui. Aí vamos fazer um desenvolvimento pessoal e comunitário aqui do texto que continua da sequência, que diz assim: desenvolver os potenciais próprios de cada um de nós foi o que Tá fez. Cada pessoa é um ser mutante e em construção. O ser humano está em processo de evolução. Melhor dito, ele é evolução permanente enquanto indivíduo, sociedade e espécie. E, diferentemente de qualquer outro ser conhecido deste planeta,
o ser humano é o único que tem a capacidade de visualizar, projetar, atuar, transformar conscientemente, em suma, de tornar-se sujeito do seu próprio processo evolutivo, educar-se e assumir a responsabilidade de fazer progredir cada aspecto, qualidade, atributo, faculdade própria pessoa, enquanto ser que só existe em relação com as várias dimensões de si próprio, com os outros indivíduos e comunidade e com a natureza. Já o comunitário, cada indivíduo pertence a várias comunidades. Cada indivíduo, portanto, é ao mesmo tempo um todo em si próprio e parte viva e ativa de todos mais amplos ou comunidades. Ou seja, diante de tudo que você pode fazer, você tem a capacidade de ter o livre-arbítrio de escolher se você quer viver para si só, se quer viver em comunidade, se quer viver mesmo em comunidade, mas quer viver sozinho, isolado dentro do seu mundo, dentro do seu próprio eu, né? E o Tan, um filho dele, o Lang, conseguiu viver uma vida isolada, apenas os dois, mas tinham traços de comunidade. Portanto, sobreviveram aí muitos anos, né? O filho que era recém-nascido, praticamente, foi encontrado com 41 anos. É um bom tempo para poder mostrar aqui, para provar que o ser humano, ele torna-se ele seu próprio processo evolutivo, que ele é capaz de se desenvolver, capaz de transformar, capaz de evoluir na sua espécie e não deixar-se morrer, porque ele simplesmente teve atributos, teve aspectos, teve faculdade de própria pessoa que foi capaz de dar a vida por cima diante de com tantas inúmeras dificuldades que, com certeza, ele encontrou por lá. A visão de autodesenvolvimento da pessoa é aplicada também a toda a comunidade humana, seja ela em família, comunidade de trabalho, de proximidade, de fé e de atividades recreativas. O primeiro passo para a realização de um ser humano que se torna sujeito do seu próprio desenvolvimento, enquanto pessoa e comunidade, ou seja, protagonista, é o que a nossa escola prega, é imaginar os conceitos que lhe correspondem e o projeto que considera como o mais inteligente e coerente consigo mesmo e com a sua natureza e construção e evolução. Vou deixar agora aqui para que o meu amigo André possa dar uma fala sobre o entendimento dele de tudo até falado até agora. A gente vai tentar ser um pouquinho mais breve, né? A gente tem esse propósito, mas a gente tem a percepção de que o quanto que viver em comunidade pode nos moldar e o quanto as nossas escolhas também ela vai refletir em nós durante um bom tempo, né? Talvez uma consequências que mal podemos assim, mensurar as consequências que isso pode trazer para a nossa vida, as nossas escolhas. Todos os dias nós fazemos essas escolhas. E isso é importante ao nós fazermos. O pai ali escolheu afastar-se de tudo aquilo que ele achava ruim, tudo aquilo que estava à sua volta para poder levar o filho, né, em segurança. E nós? O que nós estamos fazendo para a nossa segurança? Né? O quanto nós estamos sendo protagonistas da nossa própria história, né, daquilo que nós almejamos. Então é algo para a gente pensar, né, professora Eliane? A gente tem que pensar assim, vamos dizer assim, a grande prazo, né, um longo prazo, porque as nossas escolhas hoje vão refletir, né, naquilo que nós queremos no nosso futuro, né? Professora Eliane, o seu áudio, tá? Voltou? Obrigado. Nessa aula de hoje, nós estamos trabalhando, então, desenvolvimento pessoal, mas ele está muito interligado com o coletivo, né? Então, assim, há dois vetores predominantes na construção de um ser humano. Primeiramente, nós temos, não o mais importante, mas nós temos a genética, né, e a hereditariedade, nós também estamos ligados à natureza cultural e de sociedade, não é verdade? Então, ali na historinha que o André leu, nós podemos ver que as duas pessoas que sobreviveram distante da sociedade, eles conseguiram se manter vivos, mas só que eles sabiam poucas palavras, eles falavam poucas palavras de uma língua lá no Vietnã que é pouco utilizada. Quer dizer, eles não aprenderam, não se construíram e reconstruíram a partir do conhecimento com o próximo, né? Então, a gente sabe que a gente vive sozinho, que nem eles conseguiram viver 40 anos ali na floresta do Vietnã, eles conseguiram.
Mas a gente sabe que enquanto a gente está longe da vida em sociedade, a gente também tem possibilidades menores de aprendizado com o outro, com o próximo, né? Então, a gente tem o aprendizado na nossa construção, no nosso desenvolvimento pessoal, nós temos o aprendizado, mas de vários saberes, o cognitivo, o sentimental, o pessoal, o psíquico, mas nós também temos ali o aprendizado coletivo com o próximo, né? Inacabamento, suporte e mundo. Onde há vida, há inacabamento, mas só entre as mulheres e os homens. O inacabamento se tornou consciente ao inventar uma existência utilizando os materiais que a vida oferecia. Os homens e as mulheres transformaram o que é suporte para os animais em seu mundo, mundo dos homens e das mulheres. O suporte é o espaço ao qual o animal se apega, é o espaço necessário ao seu crescimento e que delimita seu domínio. Nesse espaço, o animal aprende a sobreviver, a caçar, a atacar, a defender-se, e sua dependência dos adultos dura muito menos que o dos humanos. Quanto mais no cultural é o ser, mais a sua infância, sua dependência de cuidados especiais. Os humanos têm coisas que os animais não têm: a linguagem conceitual, a inteligibilidade do próprio suporte, a capacidade de comunicar o que pensa, o espanto diante da vida e de seus mistérios. No suporte, os indivíduos se comportam desta ou daquela maneira porque sua espécie se comporta assim. Falta-lhes liberdade de opção. Por isso, não se fala em ética entre os elefantes. A vida no suporte não implica a linguagem nem a postura ereta que nos permitiu usar as mãos, mas mãos que, em grande medida, nos fizeram. Quanto maior se foi tornado a solidariedade entre mente e mãos, tanto mais o suporte foi virando o mundo e a vida a existência, com a consciência e a capacidade humana de captar, aprender, transformar, criar beleza. O que era suporte se transformou, o mundo e a vida passou a ser existência. Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como certo, equívoco, inequívoco, irrevogável, que sou ou serei decente, que testemunharei sempre gestos puros, que sou o que serei justo, que respeitarei os outros, que não mentirei. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é predeterminada, pré-estabelecida, que o meu destino não é uma coisa pronta, mas algo que precisa ser feito e a responsabilidade de fazer é totalmente minha. Então, para nós discutirmos aqui sobre os dois textos lidos, aqui temos alguns pontos aqui que nos levam para poder iniciar assim, uma conversa talvez rápida. Na sua sala aí no Classroom, você vai poder ter mais tempo para poder escrever sobre o que você pensa, né? Seria muito bacana se um dia nós pudermos encontrar assim, um modelo de aplicativo que possa, talvez, escrever a nossa fala, né? Se bem que já tem, no entanto, não é o caso do nosso Classroom. Então, vocês vão ter que responder de verdade. Por isso, é importante prestar atenção nas aulas online, né, para não precisar ver duas vezes. Diferenças e pontos em comum entre Rovantar e Rovanlang em sua vida na floresta, quanto à autovariação, recursos pessoais e comunidade. Então, é possível perceber algumas diferenças? Olha, com toda certeza, o filho seguiu os conceitos do pai, com toda certeza o filho, ele seguiu as coisas que o pai ensinou para ele, né? Mas como o tempo vai passar e a língua é viva, eles foram perdendo um pouco da língua que eles tinham lá. Quando o Rovantar, que é o pai, saiu da civilização, ele saiu falando o idioma daquela época. Por isso que quando os policiais encontraram ele, eles encontraram ele falando uma fala que era de um tempo bem antigo, ou seja, 40 anos é bastante tempo, né? A nova vida de Rovantar e de Rovanlang conta as facilidades, dificuldades e desafios. Comenta para nós, André. A gente fica observando a história e esse questionamento aí, ele vem dizendo assim, quantos desafios, né, que eles tiveram, né, agora na nova vida deles, quantas coisas novas que a gente tem hoje. Eu fico imaginando que nós pegássemos aqueles inventores lá no passado, né, Einstein, todos aqueles lá, vivessem hoje os nossos dias, ou se fossem trazidos assim do nada, né? Como se eles tivessem acordado hoje. Quantos desafios eles teriam? Quantas coisas novas seriam para eles, né?
Então, assim, a diferença cultural, a diferença de situações é muito grande. Hoje, os bebezinhos, eles já têm contato com a internet, com celulares, com aparelhos eletrônicos, coisa que nós, a minha geração e do professor André Aguinaldo, nós não tínhamos. E vocês que estão nos assistindo, vocês já têm uma familiaridade maior. O meu avô, quando ele viu a televisão, assim, ficou espantado. A minha avó não entendia aquele programa que passava na televisão, na linha direta, ela achava que matavam de verdade. Por quê? Porque não é da época dela. Novelas, filmes, eu tinha que ficar explicando. Então, imagine a situação desses dois, né? Quantos desafios de poder entender como que funciona hoje em dia, né? E achei interessante essa C, professor André Aguinaldo. Ele fala assim, como eles estariam daqui 5 anos, né? Será que seria tempo suficiente para eles se familiarizarem com tudo que a gente tem hoje, né? Com os desafios, com a vida corrida? Porque a gente está falando, eu falei particularmente aqui, de coisas, né? De coisas do nosso dia a dia, né? De objetos. Mas e a correria que nós vivemos hoje? Os desafios que nós vivemos, né? Mal temos tempo, muitas vezes, para passar com a família tem que deixar o filho em casa, aí o pai e a mãe trabalham, às vezes trabalham em outra cidade. Quantos desafios que nós temos, né? E como seriam eles nos dias de hoje? Então, são questionamentos que nós também temos que fazer a nós. Como que nós seremos daqui 5 anos? Né? Nós vamos estar familiarizados? Nós vamos estar aptos, né, interagindo ali de maneira bem bacana com aquilo que está por vir? São questionamentos bem relevantes, né, que a gente tem que estar constantemente fazendo. Professora Eliane, como é que você imagina que essas pessoas estarão daqui a 5 anos? Eu fiquei imaginando que nós também fomos jogados numa espécie de selva esse ano, né? Diferente, tivemos que aprender e reaprender. Agora, em relação a esses dois, eu acredito que em termos de recursos pessoais, eles estariam muito melhor que nós, conseguiriam caçar, coletar, pescar, melhor que nós, porque ficaram na mata, mas em termos assim de viverem em comunidade, deve ter sido um aprendizado muito difícil depois deles viverem e aprender a dividir, aprender a linguagem, né? E assim, eu comparei essa história deles dois, a nossa história desse ano, eu me vi muito dentro dessa história, assim, porque a tecnologia, ela começou depois eu já ter mais de 30 anos, né? Eu fui ter o primeiro celular, com 34 anos eu fui ter o meu primeiro celular. E até hoje eu ainda não aprendi muito da tecnologia, eu tenho maior dificuldade. Eu vejo que crianças que nascem nessa era tecnológica, elas aprendem com maior facilidade do que eu, já adulta, já passando ali para a terceira fase da vida ali, da vida adulta. Então, com certeza, assim como esses dois personagens de uma história real, porque essa é uma história real, acontece também em relação, para nós, a dificuldade da gente aprender uma coisa de imediato, na urgência, na dependência do outro, do próximo. Mas o que é importante a gente tirar dessa história é o aprender constante do ser humano, inacabado, em processo de evolução constantemente. Se a gente for fazer uma linha do tempo do ser humano, a gente vai voltar lá no Neanderthals, lá no Homo sapiens, e aí vai chegar aqui nesse ser humano cheio de tecnologia, de inovação, de conhecimento, não é? E a gente, assim, retroceder é difícil, mas avançar também tem que ser uma conquista diária, um aprendizado diário também. Agora, imaginar e explorar possibilidades aqui os alunos vão fazer responder lá no Classroom, né? Tópicos discutidos e anotações que vocês vão anotar. A diferença e pontos em comum entre Rowan Tha e Rowan Lang em sua vida na floresta quanto à autovalorização, os recursos pessoais e a participação em comunidade. Gente, isso aqui é para você imaginar e explorar possibilidades. Isso não está dizendo no texto, mas você vai explorar essas possibilidades e vai dizer. A letra B, a nova vida de Rowan Tha e Rowan Lang, facilidades e desafios. Também vai fazer. E assim como eu, o André e a Eliane fizemos também uma projeção assim, de imaginar como seria essa vida deles há 5 anos, você também irá fazer. Eu coloquei aqui, né, que estava no material nosso também, 5 tipos de pessoas que você deve apreciar. Também postei no meu Facebook, no meu Instagram, né, que diz as pessoas que se preocupam com você. Normalmente as pessoas são chatas com você, né? Não preocupa, mas tomou café hoje, almoçou, não. Elas se preocupam com você, não faz tal coisa, você acha chato.
as que te corrigem, né? As que te corrigem, com certeza, pelo menos se você perceber que ela tem pela vontade que você faça certo, é porque ela quer te ver melhor. As que estão contigo nos momentos bons e ruins são boas companhias. Tem gente que parece que está no momento bom, mas talvez o momento bom era só para você, talvez para ela era um momento ruim. Né? É questão de saber a que se olha. As que querem te ver bem, as que querem te ver bem também são aquelas que te corrigem. As que estão preocupadas com você e as que te dizem a verdade. São tipos, com certeza tem mais esse tipo de pessoas e nós temos que manter e nos apreciar. Mas essas são apenas alguns detalhes, algumas características que você pode olhar nas pessoas, perceber nas pessoas, para que possam usar como exemplo a seguir. Nós terminamos essa aula aqui de autovalorização, mobilizando os meus recursos. Eu agradeço vocês pela participação e até uma próxima oportunidade. Bons estudos, muito obrigado. Tchau, até a próxima aula, garotada. Também me despeço de vocês, né? E que a gente possa sempre usar os nossos recursos, né? Assim como aqueles dois ficaram na floresta, o único recurso que eles tinham era o conhecimento. Então que a gente possa estar sempre usando e buscando mais nosso conhecimento. Grande abraço, gente. Até mais.